temos que adorar o Senhor, nós temos que louvar, nós temos que bendizer. Não importa as situações, as circunstâncias, nós temos que louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele é tudo que nós precisamos em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você está pensando que muitas das vezes a gente não entende o mover de Deus, mas o Senhor precisa se mover o seu poder para que nós venhamos glorificar Ele a uma situação que nos encontramos nessa noite, a uma situação que talvez eu e você precisamos buscar mais o Senhor. Então, nessa noite vamos lá em Marcos. Vamos lá em Marcos 5. Glória a Deus. Vamos lá no 21. Amém, igreja? Aleluia. Como vocês sabem que hoje é a campanha do manto, o primeiro dia da campanha. E você trouxe seus pertences, você trouxe a tua foto, a tua chave, a tua franha, você trouxe a sua água, o que você trouxe para hoje? Com a tua fé ser alcançada nas mãos do Senhor. Porque é a tua fé que hoje Jesus vai colocar sobre aquilo que você veio buscar. A presença de Deus, que é pela tua fé que vai se mover o poder de Deus, onde nós vamos entender através dessa palavra no primeiro dia dessa campanha, em nome de Jesus. Nós vamos fazer 7 semanas. Glória a Deus. E eu creio que pela fé nós possamos ser alcançados nessa noite. Aleluia. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos seus dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se os pés e implorou-se distante. Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e põe a mão sobre ela, para que ela seja curada e ela que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela padecera muitos sobre o cuidado de vários médicos e gastasse tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela se sentiu com o seu corpo que estava livre dos seus sofrimentos. No momento instante, Jesus percebeu que ele havia saído do poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Respondeu os seus discípulos. Vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta: quem tocou a mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se os pés, e tremendo de medo, contou-se toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vai em paz, fica livre desse sofrimento. Pode tomar teus assentos nessa noite. Aleluia.
tinha 2 milagres para fazer no mesmo instante, no mesmo momento. Aonde ali Jairo saía preocupado porque a sua filha estava enferma, estava doente, mas também morta naquela situação, naquela demora que estava sobre aquela multidão, como você viu ali. Quando Jesus estava voltando de um barco, de uma grande multidão se reuniu ao redor, e quando ali ele já estava na beira do mar, o que aconteceu? Chegou ali o chefe da sinagoga, um dos seus dirigentes. Agora eu digo para você, esse homem era chamado Jairo. Quando ele avistou Jesus, ele se prostrou. Só que nesse mesmo instante, Jesus já tinha falado para ele, para que ele se preocupasse, se neste momento ela já estava viva, ela já estava curada. Porque Jairo tinha que se mover a sua fé perante aquilo que Deus estava ordenando através de uma palavra sobre a vida da filha de Jairo. Jairo estava preocupado, mas você vê um homem da sinagoga, um dirigente, quando ele via Jesus, ele sabia que precisava se prostrar. Em primeiro momento ele se prostrou e viu a sua glória se movendo. Por quê? Ele precisava se prostrar. E nós precisamos se prostrar em todos os momentos de nossa vida de aflição e de medo, de angústia, de qualquer situação que nós estamos vivendo. Nós temos que se prostrar perante a glória de Deus. Aí aqui Deus estava dizendo que ali estava uma multidão cuidando, ali estava uma multidão que seguia e comprimia. Ou melhor, quando a multidão se colocou-se, tinha tanta gente que um talvez se empurrava ao outro, assim, né? Um batia no outro, porque imprimia um com o outro, comprimia, porque a multidão era muito grande. Só que por detrás daquela multidão, ou melhor, talvez ela estava no final daquela multidão, ela olhava para a multidão e dizia: eu gastei tudo de mim. Eu olho para mim hoje, são 12 anos que essa mulher do fluxo de sangue, ela tinha sofrendo de uma hemorragia. Imagina, 12 anos, não foi 12 meses, nem 12 dias. Aí às vezes a gente está só com um problema em um mês, a gente acha que já é o fim, já está acabando. Aí essa mulher, ela superou com a sua enfermidade 12 anos. Agora imagina, ela perdeu tudo que tinha, porque ela vendeu tudo que tinha, e ela não viu mais o que, e ela não viu o resultado, porque os cuidados dos médicos, a solução era tipo enganadora, acabou-se, não tem mais jeito. E aí ela disse: eu pude ter gastado tudo, mas eu sei que o único que pode neste momento é aquele que eu ouvia falar, é aquele que eu ouvia dizer que Jesus cura, que só Ele pode fazer. Aí eu vou dizer para você, ela era uma mulher que ela não podia tocar em ninguém, porque ela era impura. Porque antigamente a mulher que entrava no fluxo, ela não podia tocar em nada, porque ela contaminava tudo. Isso diz a palavra. Ela contaminava tudo, e tudo ficava impuro. O que era puro, ficava impuro. Então as pessoas não podiam chegar. Ela era tipo uma mulher rejeitada, que não era olhada por ninguém. Ou melhor, ela era rejeitada pela situação que ela vivia. Agora você imagina ela olhando para aquela multidão, e ela teria que chegar perto de Jesus. Se ela não podia chegar perto da multidão, imagine perto de Jesus, perto do mestre. Só que ali o que ela fez? Ela pegou e disse: tudo está se imprimindo, mas não vai ser essa multidão que vai impedir o meu milagre. Você já viu que quantas vezes a gente vai botar desculpa para não buscar Jesus? Nós sempre vamos ter algo que impede da gente buscar a glória de Deus.
Nós vamos sempre questionar e colocar um obstáculo para eu dizer que eu não posso. E quando as circunstâncias vier te alcançar, o que você vai dizer em uma doença, em uma situação mais grave, em uma perseguição? O que você vai dizer? Qual o teu sofrimento? Você não vai ter tempo para isso. Você não pode, porque você não consegue. Nós vamos sempre botar obstáculo. Só que quando as coisas chegarem até nós, as circunstâncias, com certeza, nós vamos ter que buscar o dom da cura. O que é além da medicina sobre a nossa vida. Porque você já viu? Às vezes a gente diz, eu estou cansada. Às vezes a situação soprou, o vento soprou e eu não pude buscar Deus. Mas nós estamos enganados. Porque no momento do cansaço, que não é de Deus, o cansaço, Deus está dizendo, todo que está cansado, fadigado, venha sobre mim e eu te aliviarei. Deus tira esse fardo, Deus tira esse peso, Deus tira essa fraqueza. Eu vou dizer para você que essa semana não estava bem, eu estava muito fraca. Quando a ontem subi no altar, eu disse, Senhor, eu não posso parar, eu tenho que buscar a Tua presença. Eu tenho compromisso contigo, eu tenho compromisso com o homem. E eu preciso deste fortalecimento. Eu vou dizer para você, me pergunta o que foi ministrado ontem. Eu vou dizer para você, eu só sei do versículo, porque a palavra, quem tomou a minha boca como instrumento foi o Senhor. Porque eu vou dizer para você, foi uma glória, foi um mover, foi um poder tão grande nesse lugar. E talvez a gente diga assim, nossa, por que era para mim ter vindo ontem e não deu? Porque teve situações que não me deixaram chegar. Claro, porque o inimigo às vezes vai colocar para que você não venha alcançar. E foi muito forte a glória de Deus sobre ontem. Talvez foi ontem que eu precisava ouvir a voz do Senhor sobre a minha vida. Porque às vezes tem momentos da nossa vida que a gente acha que Deus não está no controle das nossas coisas, das nossas vidas, das situações. E Ele está dizendo para nós que Ele está sempre no controle de todas as coisas sobre a nossa vida. E nós achamos que nós estamos, assim como que eu vou dizer para você, a gente acha que a gente não está sendo ouvido. E a gente está sendo ouvido até no nosso gemido. A gente está sendo ouvido qual seja o sofrimento. A gente ouve. E quando ontem, talvez eu precisava ouvir a voz do Senhor, como ontem eu ouvi a voz do Senhor. E hoje, vou dizer para você, quando Deus me trouxe essa palavra, eu me lembrei lá do Salmo 50:15, quando falava assim, eu clamo, e clame a mim no dia da tua angústia, eu os livrarei e você honrará. Deus honrará. E Ele está te ouvindo na tua angústia, porque quem te livra é o Senhor. Eu vou dizer para você, quando estava terminando o culto, já tinha orado em muitas pessoas, chegou uma pessoa que se posicionou e disse, posso orar por ti, pastor, no presbítero? E ali Deus falou comigo, tudo que eu tenho que me prostrar, eu tenho falado com o Senhor. Entrou assim como um flash, como uma espada de gume no meu coração, e disse assim, é isso que tu precisavas ouvir, que eu estou no controle e eu não te abandonei. Sabe por quê? Esta mulher do fluxo de sangue, ela precisava entender que através, clame a mim, nós temos que invocar o nome do Senhor. Nós temos que chamar por Ele no dia da nossa angústia. Invocar a Ele é aquilo que nós não podemos. Mas quando nós invocamos o santo nome do Senhor, Ele arranca todo o mal, Ele arranca o sofrimento, Ele arranca o cansaço, Ele arranca tudo aquilo que está sobre nós. E hoje, Deus colocou sobre nós aquilo que nós podemos carregar
Nós podemos se levantar. Sabe por quê? Porque Ele move o seu poder, mas essa mulher tinha que tomar uma atitude. E a atitude ela tinha que enfrentar aquela multidão para ver a glória de Deus. Deus não esqueceu, Deus se move o tempo todo em nossa vida. É eu e você temos que o quê? Que correr atrás daquilo que vem sobre nós para nos sarar, nos curar. Aquele que vem sobre nós para que a gente possa alcançar sobre aquela cura da nossa casa, dos nossos familiares ou de alguém lá dentro. A mulher ela tomou uma atitude. Não foi a doença que fez ela ser paralisada. Não foi a doença que fez ela enfraquecer. Porque foi na sua fraqueza que ela se levantou e disse: custe o que custar, mas essa multidão não vai impedir de eu alcançar a presença de Deus aonde eu necessito de uma cura. Hoje eu não saio deste lugar sem a minha cura, sem o meu libertar. Talvez era o momento em que ela dizia: hoje eu não vou sair daqui sem a minha cura. E é assim que eu e você temos que determinar. Se você entrou naquela porta, você tem que dizer: Senhor, hoje eu vim na tua casa, a casa de oração, o teu templo, onde tem adoração, onde tem o teu mover, onde tem o teu poder. Eu não vou sair deste lugar com a minha mão vazia, eu vou sair daqui com as minhas mãos cheias perante a tua glória, perante a tua presença. E eu vou tomar uma atitude, eu vou atravessar a multidão. Não vai ser a multidão que vai me impedir da glória de Deus se mover através desse sofrimento que eu estou vivendo. E aquela mulher o que fez? Ela foi. Talvez era uma multidão muito grande, gente. E ela foi. Nem que talvez ela teve que ficar de joelho para poder se encostar só as suas mãos. Porque talvez a metade do seu corpo, né, o seu corpo inteiro não dava de alcançar. Só quando ela se prostrava, só tocava um pouquinho. Só que ele teve o que? Virtude. Quando a mulher chegou, alcançou a hora de Deus, o manto dele, a roupa dele, ele viu, opa, ele já sabia que ali naquele lugar, olha, eu vou dizer para você, a gente acha que uma igreja precisa de uma multidão. Uma multidão para ele tocar, uma mulher ser tocada, uma única pessoa. Isso quer dizer, se eu e você e uma única pessoa, 2 ou 3 estiver neste lugar, se a glória de Deus estiver presente, nós não vamos sair do mesmo jeito que nós entramos. Aleluia! Você imagina, talvez 10 mil pessoas, 15 mil para ele tocar em uma só pessoa. Porque foi o momento que Deus fez o encontro com aquela mulher. Que a palavra não fala o nome, só diz que é a mulher do fluxo de sangue. E naquele lugar, naquele momento daquela multidão, só ela tinha um coração verdadeiro. Só ela tinha uma fé. Só ela sabia que Deus era capaz de fazer aquilo que há 12 anos ninguém podia fazer por ela. E eu digo para você hoje, quanto tempo você está nesse sofrimento? Quanto tempo você está nessa tristeza, neste vazio, nessa angústia, nesse vale, nesse deserto? Quanto tempo? E falta o que aqui você olhar? Uma esperança. Você pode olhar para aquele que diz, porque eu e você dizemos, não tem saída. Acabou. Jesus diz, tem saída. É só você buscar e correr atrás do objetivo que você alcançará. Clame o tomo do Todo-Poderoso e você vai ver que o seu poder se move. Quando Jesus disse, me tocaram, porque o poder de Deus é tão grande que ele sente quem toca, só uma pontinha, só uma coisinha pequenininha assim, ó. Mas se o seu coração está aberto, a glória de Deus se move sobre a tua vida. E é igual nessa noite, quando você passar neste manto, você vai dizer assim, Senhor,
que este hoje, as minhas mãos podem te alcançar. Que o meu coração hoje pode tomar uma atitude e dizer: Senhor, só eu quero te servir. Tu és o único Deus em minha vida. Então hoje nós precisamos ver que na hora da angústia, na hora da situação, se nós tomarmos uma atitude, atitude essa, eu determinar aquilo que eu quero para mim. Determina o que você quer para você. Porque às vezes não está no teu controle, mas está no controle de Deus. Às vezes a situação saiu do teu controle, mas não saiu do controle de Deus. E eu vou dizer para você, quando Deus ele veio para nos ensinar, Ele veio para mostrar para todo que a fé daquela mulher já existia, que o coração daquela mulher já estava aberto. E por isso, quando ela tocou Jesus, sabia que naquele lugar iria passar uma mulher que iria tocar com o coração aberto perante a sua glória. E quando Jesus disse: alguém me tocou, saiu virtude, saiu poder. É porque Jesus disse: alguém tocou. E ainda os discípulos disseram: não, Senhor, com essa multidão não está empurrando ou está empurrando, não tem como o Senhor não sentir alguém tocar no Senhor. Com certeza, era uma multidão, com certeza alguém tocava. Mas ele sentiu algo diferente, que era o toque das mãos dessa mulher. Agora imagine se aquela multidão soubesse que ela era uma mulher impura. Imagine se aquela multidão soubesse que o mestre estava tocando a mão numa mulher impura. Todos se revoltariam até com o próprio mestre, porque daí todo mundo estava impuro. Mas naquele momento, quando ela tocou, tudo que era impuro se derramou numa cura. Não tinha mais nada. Na mesma hora, quando ela tocou, já tudo parou, já tudo sarou, tudo foi restituído. E nós achamos que Deus faz a nossa vida assim, num passo de mágica. Hoje eu venho aqui, busco o meu milagre e depois eu saio fora. Jesus não é assim. Ele tem um processo em nossas vidas para dizer: será que eu estou preparada nessa noite para receber de Deus tudo aquilo que eu preciso? Ou se a gente, você viu ali o louvor? 10 leprosos, 10 foi curado, só um veio agradecer. E se Jesus hoje derramar em nós tudo aquilo que nós quisermos, nós não entramos mais pela porta para adorar o Senhor. Então, quando Ele trabalha no seu tempo, na sua hora, porque é chegada a sua hora. Essa mulher, 12 anos talvez, ela teve que ver que não dependia dela, não dependia do médico, porque ali o problema dela não era espiritual, o problema dela era material. Mas mesmo assim, o próprio Deus mostrou para ela que naquele sofrimento, quando ela invocou o material, Deus curou. Deus cura o material e Deus cura também o espiritual. Ao nosso físico, aquilo que nós não podemos, na presença de Deus que nós viemos buscar, Ele vem e faz o seu poder. Só que eu vou dizer para ti, uma só atitude daquela mulher, uma decisão, uma determinação que ela teve, ela recebeu uma cura. E será que hoje eu e você queremos tomar essa decisão? Porque assim, nós estamos enfrentando uma situação. Mas será que eu digo assim: Senhor, eu não aguento mais essa situação, porque hoje essa situação não muda. Aí se eu vou dizer assim para você assim, se hoje Jesus dissesse assim: larga de você, pega a sua cruz e siga, você largaria de você hoje? Você largaria da situação que você está vivendo para servir Jesus? E nós não podemos entender que o mundo não pode entrar na igreja. A igreja não pode se acostumar com o mundo, porque nós temos que ser a diferença. Somos imagem e semelhança daquele que veio sobre a igreja para nos transformar. Por isso que ele diz: vem todos que
estáis cansados, oprimidos, vendo o jeito, vendo as vestes sujas, vendo o lamaçal, vendo a doença, vendo tudo aquilo que você está, vem sobre mim que eu vou te transformar. Eu vou te honrar aquele que não tem sido honrado. Mas nós não queremos largar de nós e nós continuamos no mesmo erro, nós continuamos na mesma situação e nada muda por uma simples atitude. Aceitar Jesus como o único suficiente Salvador na minha vida. Saber que Ele é o único suficiente que pode me salvar, me curar, me transformar. E essa atitude parece que na minha vida seria difícil. Talvez essa mulher não. Mas assim, hoje eu tomo uma atitude de seguir Jesus. De ir em frente. De lutar. Porque nessa situação eu não vivo. Eu não vivo mais, eu não quero mais. Deus vai ter que mudar a minha história. E será que você hoje tem pedido isso para Deus? Aí você pode dizer, não, Senhor, eu quero. Mas se Jesus te der hoje, você abandona Ele daí. Que nem Paulo. Paulo vivia o quê? Com espinho na carne. Se Jesus fizesse um milagre completamente na vida de Paulo, ele se desviaria e voltava para o mundo de novo. E Jesus teve que fazer com que ele se acostumasse com aquela dor, com aquele sofrimento, para mostrar para Paulo que ele nunca curaria daquele espinho sobre a sua carne. Por quê? Porque se Jesus curasse ele, Jesus sabia, conhecia o coração, sabia se ele completamente tirasse aquele espinho e curasse ele perfeitamente, ele largava o Senhor e se desviava. E assim somos nós. Por que às vezes Deus não faz completamente milagre em nós? Porque Ele sabe o nosso coração. Ele sabe o que a nossa mente pensa. Ele sabe o que a gente fala. Aqui dentro fala. E se nós somos vaso dele, com certeza Ele que nos formou, Ele conhece o pensamento de todos. Então nessa noite eu quero dizer para você que quando essa mulher teve uma atitude, o que ela fez foi lhe tocar no Senhor. Às vezes eu vou dizer assim, quantas pessoas já me disseram no dia de se batizar, de levar o batismo sobre as águas, alguém disse assim para mim, pastora, será que vai mudar a minha vida? Será que eu vou poder botar batom? Será que eu vou poder cortar o meu cabelo? Vou alisar o meu cabelo? Sobre teu interior, isso nada vai mudar, porque quem vai mudar o nosso jeito não somos nós. É o próprio Deus que muda nossas vestes, que muda o nosso jeito de ser. Hoje, eu vou dizer para você, desde quando eu estava no outro ministério, eu sempre digo para você, quando Deus trabalhou no primeiro ministério na minha vida, depois eu fui para o segundo, eu vou dizer para você que a única coisa que Deus cobrava de mim era eu colocar esmalte vermelho na minha unha, esmalte preto, esmalte café, aquele café lá, Rebu, coisas extravagantes. Por quê? Porque eu tenho que ser a diferença. Não que eu seja perfeita, tá, gente? Perfeita é só Ele. Mas quem possa mudar, aí eu digo assim, ó, pastora, por que você não bota uma blusa mais curtinha? Porque se eu entrar com blusa curta, subir no altar, é como se eu estivesse sem blusa. E eu preciso me compor, porque naquela época os sacerdotes não vinham com os braços de fora para o altar. E hoje nós andamos de qualquer jeito, degotado. Por quê? Quem vai fazer a obra é a pastora? Não, quem fez a obra em mim foi Ele. Ele mudou as minhas vestes. Não que na minha casa eu não possa andar de uma blusinha mais de física. Não, estou na minha casa. Eu sinto calor, eu também sou humano, mas eu não posso sair da porta para fora e escandalizar a obra de Deus. Mas pastora, por que tu não usa mais calça no altar? Porque isso é eu e Deus. É eu e Deus. Porque não adianta eu botar uma calça muito extravagante, muito apertadinha, muito... Então, é como se ele estivesse
subindo no altar, e o altar ele é santo, e eu não posso escandalizar a glória de Deus, como muitos têm subido no altar e têm escandalizado essa glória, este mover, este poder, que sabe da nossa situação, sabe da nossa necessidade, sabe de tudo que está em nós, e nós precisamos saber que tem poder sobre a nossa vida, tem uma autoridade sobre a nossa vida, tem um comando de nossa vida, e este comando só quem pode comandar é Ele. Só quem pode agir é Ele. Ah, pastor, mas foi praticamente 12 anos que eu passei neste processo, me consertando a cada dia. Não estou dizendo que você não pode, tá, gente? Isso é eu e Ele. Você pode? É você e Deus. Eu estou falando eu, Val. Mas Deus, Ele faz sobre a nossa vida, porque alguma atitude nós temos que deixar para trás. Eu não posso ser aquela velha mulher que eu era antes. Eu não posso ser aquele velho homem que eu era antes. Eu tenho que dar o meu melhor. E o meu melhor é tomar uma atitude e buscar Jesus. Você está vendo quantas coisas está aí fora?